Preta. Hello, minha gente! A gente aqui é das lives, né? Vocês estão vendo como é que a gente tá? É live de manhã, live de tarde, live de noite e Preta sacudindo, que a gente é dessas também. E hoje a gente vai ter uma convidada linda, gente, vocês vão... Nossa, eu tava assistindo umas lives dela ontem e hoje de manhã. Ela é fantástica. Vou colocar o tema aqui pra vocês. Oi, meu amor! Minha irmã, hoje o tema é bom, viu? Deixa eu só pôr. Eu com esse negócio desses nomes aqui, eu preciso fazer um treinamento intensivo pra pôr nome, pra colocar nome de live. Vocês já viram como eu apanho? Toda vez que eu vou pôr o nome da live, eu demoro aqui uma meia hora. Ai, mas vai, ó, tá rolando. E esse nome de hoje é grande. Pronto. Se eu não der errado, né? Porque da última vez eu coloquei errado, aí o Júlio entrou e falou assim: que é celo? Era cérebro, lembra? Isso aí, gente, vai apertando o dedinho no coração aí. Aperta o dedinho no coração já pra ir avisando o povo. Hoje a gente vai ter uma convidada assim. Eu tô amando as lives dela. Ontem eu fui trabalhar e voltei. Olha que meu trabalho é longe. Fui trabalhar... Tem como, Laís? Ela tá colocando aqui, tenta pôr antes de entrar o nome. Ele fica no comentário. Ai, eu vou pesquisar isso. Se tiver como é melhor pra mim. Porque eu penso num ser humano que apanha com isso. Ontem eu fui trabalhar, gente, e voltei ouvindo algumas lives da nossa convidada. Achei, assim, muito legal. Vocês sabem que eu amo a técnica do Ho'oponopono, né? É uma das técnicas que a gente mais usa lá no Tudo em 12. Vou pesquisar, Laís. A Laís tá dizendo que tem como pôr antes de entrar o nome. Eu vou pesquisar com certeza como é. Que eu vou fazer isso, porque não tá dando jeito. É uma das técnicas que eu mais amo. Mas assim, eu não sou especialista nela. Minha área, minha especialidade é constelação familiar, mas é uma das que eu mais uso. E eu adoro. E essa pessoinha que veio aqui, gente, ela sabe muito de Ho'oponopono. E como a gente tá sempre falando aqui sobre criança interior, sobre como a gente fica limitado, né? Quando a gente não consegue acolher essa criança interior, olhar para as dores dela, olhar para aquilo que paralisou ela em algum momento. E o Ho'oponopono, ele pode auxiliar muito nisso. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre como que o Ho'oponopono, essa técnica maravilhosa, pode auxiliar pra gente se conectar com essa criança interior. E aí tudo flui mais fácil. A gente, né, diminui aquela necessidade de estar buscando validação externa o tempo todo, né? Diminui aquela coisa de estar sempre muito sensível à opinião dos outros, porque em algum momento, em algum lugar, algo nos feriu. Então, assim, são muitos ganhos. Eu tenho alunos lá no Tudo em 12 que falam que depois que eles começaram a fazer movimento para acolher a criança interior deles, a vida deles mudaram, assim. E muda mesmo. E o Ho'oponopono é uma ferramenta que ajuda muito nisso. Muito mesmo. Então vamos lá, vou chamar aqui minha super convidada. Vamos ver aqui. Deixa eu digitar o nomezinho dela. Espera ela entrar. Oi, Júlio. Gente, eu amo esses meus alunos, gente. Eles são tão aplicados. Oi, gatinha. Olá! Tudo bom? Bom dia! Bom dia. Gente, estou muito feliz de você aqui. Gratidão, querida. Eu fiquei muito feliz com o seu convite. Muita gratidão. Eu falei com o pessoal, eu fui trabalhar ontem, voltei ouvindo suas lives. E hoje de manhã, 8 horas, eu tava lá. Eu falei, gente, vou virar agora. Eu tô apaixonada. Que bom, fico feliz. Né? Quanto mais pessoas estiverem aí nessa jornada mesmo de busca de transformação, mais a gente se beneficia, né? Inclusive com a sua proposta também, com o seu trabalho, isso é maravilhoso. Então, eu fico muito honrada, muito agradecida pelo convite. Ai, que coisa boa. E aí, esse tema, eu vi no feed que ela
trata muito sobre criança interior, né, no seu feed. E aí eu falei, vamos ver se ela consegue, se a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Você fala muito sobre a conexão com a criança interior. Mas antes, eu vou pedir para você se apresentar para o meu povo aí. Muita gratidão. Então, eu sou Letícia Vidigal, sou Ho'oponopono Practitioner. Como você disse, né, essa é a minha especialidade, é o que eu estudo e o que eu ensino. E me considero professora de Ho'oponopono. Eu ensino o Ho'oponopono de identidade própria, que é o Ho'oponopono que foi modificado do Ho'oponopono tradicional pela Morná Simeona, que é o Ho'oponopono que ela ensinou, buscando tanto essas linhas tradicionais do Havaí, quanto os elementos que ela colocou. E é isso que eu ensino hoje, é o que eu apresento nas minhas lives, nos meus cursos, e como que o Ho'oponopono pode tanto nos auxiliar na nossa jornada de transformação, porque eu senti na pele essa transformação, quanto como que ele pode ser utilizado para processos terapêuticos, para as pessoas que ajudam outras também em suas jornadas. Então, essa aí é a minha apresentação breve assim, em relação ao Ho'oponopono. E deixa eu te fazer, antes de entrar mesmo no nosso tema, como é que o Ho'oponopono ele entrou na sua vida? Assim? Como é que foi isso? Então, o Ho'oponopono entrou na minha vida através das frases. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Mais ou menos uns 10, 11 anos atrás, uma pessoa me apresentou essas frases e falou comigo assim: você conhece as frases milagrosas do Havaí? Falei, não conheço. E me apresentou as 4 frases e eu não conseguia nem lembrar as frases direito. Eu andava com elas anotadas no telefone, porque eu falava assim, gente, qual que é mesmo? Eu me perdoe, o quê? Então eu ficava repetindo aquelas frases, mas eu não tinha muita ideia de onde que elas vinham. E aí eu procurei, fiz uma pesquisa e apareceu essa palavra Ho'oponopono para mim. E aí eu comecei a pesquisar mais materiais e entrei em contato com o livro do Joe Vitale, que é o Limite Zero. Foi o primeiro livro, ele tem PDF disponível na internet. Então eu baixei esse livro, comecei a ler, me interessei pelo assunto e comecei estudando, praticando. Eu segui outras linhas também, outras doutrinas, fazia muito estudo do espiritismo, mas continuava repetindo as frases e conhecendo um pouquinho sobre o Ho'oponopono. Em 2013, final de 2012, eu fui demitida de onde eu trabalhava. Eu trabalhava numa escola que havia pertencido à minha família. Então a escola já tinha mais de 30 anos. Ela foi vendida em 2009. E eu fiquei no processo de transição, achando que eu ia continuar ali para o resto da vida. Minha formação em pedagogia, eu era diretora pedagógica. Então tinha toda aquela questão de estar num local que eu acreditava que era um castelo sólido, que duraria séculos. E, na verdade, era um castelo de areia que desmoronou e desabou nesse momento em que eu fui mandada embora. Então, eu fui buscar mais ainda por que esse processo tinha acontecido comigo e o que eu ia fazer da minha vida. Né? Porque eu não tinha mais a menor ideia. Assim. Eu tinha me formado em pedagogia, tinha 2 pós-graduações em educação, minha formação tinha sido toda para ser herdeira daquela escola, para trabalhar naquela escola. E uma vez que a escola foi vendida, eu achei que eu continuaria lá, mesmo ela não pertencendo à minha família mais. Então, quando eu fui mandada embora, eu realmente desmoronei e perdi muito da minha autoconfiança, de quem que eu era, do que significava agora não ter nenhum cargo de herdeira e diretora. Eu passei para desempregada. Então, eu fui buscar outras coisas. Imediatamente, eu me recoloquei, mas aí numa outra área, eu comecei a desenvolver material didático para curso de línguas, porque eu fui professora de inglês durante muitos anos. Comecei trabalhando nisso e o ritmo diminuiu muito. Era um ritmo bem menos acelerado. E nesse processo de purificação, usando as frases, entendendo melhor o que era esse Ho'oponopono, buscando um pouco as fontes, as raízes xamânicas, esse conhecimento ancestral. E esse conhecimento, né, Dani, não sei se você percebe isso, começou a ficar muito disponível para nós, assim. De repente, vários autores começaram a aparecer na internet, muita coisa, muitos livros. Então, eu comecei a me alimentar, assim, me nutrir desse material. E em 2015 eu criei a página Ho'oponopono Anjos. Nossa, tem muito tempo. Tem.
Mas 6 anos. eu escrevia sobre tudo. O nome dela inicialmente era Desenvolvimento, já nem lembro, Crescer Espiritualmente. Nem era Ho'oponopono. Porque eu trazia elementos de várias doutrinas, daquilo que me alimentava, daquilo que me fazia bem. Mas aí em 2014, eu ainda trabalhava com essa outra função, mas aí eu comecei a me especializar mesmo em Ho'oponopono. Comecei a perceber o tanto que aquilo me fazia bem, o tanto que aquilo era bom para mim, o tanto que aquilo estava me conduzindo para algo que eu amava fazer, que eu amo fazer até hoje, que é dar aula, que é estar nessa relação com as pessoas e, ao mesmo tempo, transformando a minha autoconfiança, transformando os meus relacionamentos, a forma como eu me via. E em 2018, finalmente, eu saí dessa empresa e passei 2 anos fora. Eu fui para a África, morei em Moçambique, morei na África do Sul, mas nesse período eu fechei que era isso que eu queria fazer na minha vida, era isso que eu queria ensinar, era isso que eu queria trabalhar, então hoje é o que eu faço. Né? Eu dou os cursos, faço workshops, ensino, faço as lives, tenho as meditações, vários processos que estão em estudos de livro que eu faço no YouTube também, sempre nesse propósito de que as pessoas possam se nutrir mesmo com uma dessas ferramentas que é o Ho'oponopono. Ai, foi assim que ele entrou na minha vida. meu Deus do céu, que reviravolta. Não é? Várias vidas em uma. Ho'oponopono, né? É isso aí, exatamente. Ainda bem que ele estava junto. E eu acredito que nada é por acaso, né? Por exemplo, eu estava muito infeliz quando eu estava na função de diretora da escola que eu trabalhava. Eu era muito ruim, inclusive, eu estava me mostrando muita incompetência, eu tinha uma resistência muito grande ao grupo que comprou a forma como o grupo conduzia a proposta pedagógica dele quando ele adquiriu a escola que tinha sido da minha família por 30 anos. Eu acreditava que a forma como a minha família conduzia era melhor. Então eu virei um elemento de resistência. E aí, é claro que eu estava demonstrando que aquilo ali não era o que eu queria mais. E eles perceberam antes de mim. Foi só o que aconteceu. Também, né? Às vezes, muito apego. Ali, e aí você, é como se você nem pensasse em sair nunca, mesmo você sentindo que não é mais um lugar, né? Eu passo um pouquinho por isso, porque eu sou servidora pública, né? E aí eu fico hoje pensando, eu falei, gente, não tá ressoando mais, mas é como se fosse, sabe, algemas douradas? Sim. Se eu ganhasse R$500, era mais fácil eu sair. Sabe aquelas algeminhas? Mas não tem problema não, que a coisa vem no tempo, né? Vem no tempo certo. A gente pensa que tudo é para sempre, né? É o que eu falei, o meu castelo, eu achava que ele era um castelo aí medieval, que ia durar séculos e séculos, e de repente ele desmoronou. Então eu acredito que quando a gente deseja também algo fortemente, a vida vai nos conduzindo para esse caminho, né? Para que a gente possa fechar naquilo que a gente deseja, mas tudo no tempo certo. Como eu falei, eu fui demitida em 2013, a página só saiu em 2015, mas eu só saí do meu emprego que eu tinha em 2018. É o tempo. Eu já estava dando curso de Ho'oponopono, já estava oferecendo os cursos, mas eu ainda ficava presa naquilo ali, porque acreditava que aquilo tinha que estar também junto, né? Com o que eu queria fazer. A gente acostuma, né? Essa questão ela é muito interessante, assim. Eu sempre falo com o pessoal do Instagram, com o pessoal do Tudo em 12, né? Que a gente pensa que a vida ela vai ser no ritmo da nossa mente acelerada e no ritmo do áudio acelerado do Instagram, do Telegram e do WhatsApp, né? Mas não é bem assim. A natureza ela tem o tempo dela, você joga a semente, você agoa, você aduba, mas aquela sementinha só germina quando tem que germinar. E aí a nossa questão de trabalhar resignação, da gente trabalhar aceitação mesmo de que as coisas são como são, mas não deixar de fazer o nosso, né? Isso. Focar no que dá para controlar. Senão a gente paralisa também. Aí... E a entrega, né? Tem um movimento nessa germinação que não me pertence. A gente não vai lá na semente e fica cutucando ela para o broto sair mais rápido, né? Então a gente planta,
A gente cuida, é claro, a gente até mata a semente, né? A gente cuida, a gente aduba, a gente rega, mas o processo dela germinar, a gente entrega, porque ela vai fazer a germinação dela no tempo certo. E pertence Então, eu a acredito algo muito nisso maior, também. né? É algo maior que nos dá esse sopro de vida e que não cabe a gente. Eu sei que não é fácil. Eu sempre falo, gente, eu sei que não é fácil. Mas é treino. Treinando todo dia. A gente tem ferramentas, coisa que às vezes há 10 anos atrás a gente não tinha. Então a gente tem como se movimentar, né? Mas indo para o nosso tema, eu desativei, gente, os comentários aqui, vou ativar só para falar. Por quê? Porque ficou ruim esse, né? Fica bem no rosto da pessoa. Aí eu vou desativar, se vocês tiverem pergunta, coloca nessa interrogaçãozinha que no final a gente abre. E quem perguntou se vai ficar gravada, vai ficar gravada. Mas eu vou desativar para não ficar no rosto, tá bom? Senão fica ruim. Beleza. Então, indo para o nosso tema lindo, que eu adoro os dois, né? Quer tanto falar sobre essa conexão com a criança interior, que eu acho essencial, assim. Como o Ho'oponopono, eu vi que você fala um pouquinho exatamente sobre Ho'oponopono e essa conexão. Como você enxerga isso? Como que o Ho'oponopono ele poderia fazer esse auxílio para a gente enxergar essa criancinha que está dentro da gente, às vezes meio abandonadinha, e de fazer essa conexão? Fala um pouquinho para a gente aí. Então, no Ho'oponopono, nós somos uma combinação aí de três mentes, né, ou três almas, e uma delas é a nossa criança interior. Né? Então, o que o Ho'oponopono chama de criança interior, o que é a nossa criança interior, é uma dessas mentes, que é a mente subconsciente. Então, no Ho'oponopono, nós somos uma mente consciente, que é essa mente que se relaciona com o mundo. É a mente que estuda, a mente que percebe o mundo através dos 5 sentidos, é a mente que tem uma percepção, que tem capacidades evoluídas também, que nós seres humanos possuímos, que é a imaginação, a razão, a intuição. Então, essas capacidades, elas estão na mente consciente. Mente consciente, para o Ho'oponopono, é chamado de Uhane. Uhane, que é a mãe que protege, a mãe que analisa, a mãe que julga. Então, o Uhane é uma parte de nós que é muito necessária, obviamente, que é a forma como a gente se relaciona com o mundo. E a relação mais importante que o Uhane pode estabelecer é com a criança interior. E a criança interior é a nossa mente subconsciente. Mente subconsciente é onde estão as nossas emoções. E é onde estão guardadas também, guardadas as nossas memórias. Memórias são esses registros energéticos que nós herdamos dos nossos antepassados. Então, quando veio o pai e uma mãe, eles tiveram várias experiências nessa vida. A partir dessas experiências, eles registraram essas experiências em seu corpo, nas suas células. E quando a gente vem, a gente herda isso aí, que eles também tiveram, que também herdaram dos seus pais, e etc., né? Dessa ancestralidade nossa. E nós temos uma terceira mente, que é a mente superconsciente, que o Ho'oponopono... e essa mente subconsciente é chamada de Unihipili. Então, o Unihipili é a nossa criança. E nós temos uma terceira mente, que é a mente superconsciente, que é como se fosse a nossa centelha divina. É o que nos conecta com o divino e que nos conecta com a rede desse mundo. Né? Eu estou conectada a você através do meu alma kua, através da minha mente superconsciente, que é chamada de pai, que conhece tudo, que sabe tudo, e que é a que recebe a inspiração dessa inteligência divina, que no caso do Ho'oponopono a gente acredita que é onisciente, onipotente, ela está onipresente, ela está em todos os lugares, ela sabe tudo, ela é capaz de tudo, e nós carregamos uma parte disso aí, através dessa centelha que eles chamam de alma kua. A nossa criança interior, então, é a nossa parte que guarda as nossas emoções e que guarda tudo que já aconteceu conosco. Ela não esquece de nada. E quando nós somos crianças mesmo, a gente não tem o Uhane, a gente não tem a mãe desenvolvida ainda.
quando nós somos muito pequenas, nós nem sabemos usar os pensamentos para nos defender. Então, por exemplo, se você fala comigo assim, Letícia, isso que você fez não está legal, isso que você fez não é legal. Eu, com a minha mente consciente, posso pegar suas palavras e falar assim, não, a Dani está falando isso comigo, mas ela não considerou aquilo outro que eu fiz, então ela não entendeu. Eu faço uma ligação mental para poder aceitar ou rejeitar o que você me disse. Uhum. Você Quando faz nós somos crianças, mente consciente ali, né? exatamente, é mente consciente, que é uma mente que vai só estar mais desenvolvida a partir dos 7, 8 anos de idade. Que aí a gente consegue começar a usá-la para falar assim, eu aceito ou eu rejeito. Uhum. Mas até os 7 anos, aproximadamente, a criança está completamente aberta. Mente subconsciente está completamente aberta. Ela pega Então, nós filtro, né? Ela não tem esse filtro, não tem essa proteção. Letícia, você falando isso, só abrindo um parênteses, que nessa fase aí, parece que tudo é culpa da criança, ela pega pra ela. Então, se tem um divórcio, ela acha que os pais se divorciaram por ela. E uma coisa sistemicamente dentro da constelação que acontece, quando ocorre uma morte, por exemplo, de um pai, de um parente ali, a criança, ela não entende aquilo como morte, mas entende como ele me abandonou. Porque tudo tem a ver com ela. Então, quando a gente vai trabalhar sistemicamente ali, uma morte de um pai ou de uma mãe ali, quando é aos 5 anos, por exemplo, a gente não trabalha como morte, trabalha como abandono, que é o que aquela criança passa a fazer a vida inteira. Ela tem a sensação de que vai ser abandonada e atrai homens, por exemplo, que a abandonam para poder reforçar e reviver aquela questão de 5 anos lá, que quando o pai morreu e ela acessou como abandono, né? Que é bem parecido com essa questão que você está falando aí, né? E é muito interessante isso que você está falando, porque a pessoa vive relacionamentos repetidos em que a pessoa vai abandoná-la e ela não tem a menor noção de que a causa, o que está aparecendo de abandono, a gente acha que é a causa da minha tristeza, é a causa da minha infelicidade. Mas o que está aparecendo para nós de abandono nada mais é do que um sintoma do que o Ho'oponopono chama de uma memória, que é essa situação, por exemplo, dessa morte de um parente, morte de uma pessoa importante para essa criança, que ela faz nesse movimento inconsciente, porque ela não tem ainda a capacidade de fazer a análise. Olha, morreu, estava doente, morreu, passou por alguma situação, partiu mesmo. Ela não tem essa capacidade, então ela registra isso, é o registro energético mesmo, né, dessa energia, como esse processo, por exemplo, o abandono, e aquilo está ali latejando e se manifestando para ela através das situações que ela vivencia, para que ela tome consciência de que há um registro ali, e para que você cuide desse registro, olhe para essa criança nesse momento, que é essa mente subconsciente, para o Ho'oponopono, e fala assim, olha, essa memória agora a gente já pode liberá-la. Isso não precisa mais, dentro dos processos, tanto da constelação quanto com as ferramentas que o Ho'oponopono tem para você limpar esse registro e superar aquela situação que você está vivenciando. É como se fosse um recado, né? A gente sempre fala lá, né, quando a gente está atendendo, fala, olha, é um sintoma que está te dando um recado de que você está pronto para olhar, para acabar com esse looping, essa repetição de padrão. Exatamente. Todo homem é igual. Não, não é. Você está atraindo homens iguais, porque você está ali revivendo um looping infinito, uma repetição de padrão. E lá a gente trabalha a transgeracionalidade. Então, essa filha vive abandonos, aí você volta. A mãe também vivia, você volta. Tem até um post lá no feed que a gente fez da Joelma, aquela cantora, que ela, quando terminou com o Chimbinha, ela falou assim que ela foi abandonada pelo marido, mas que ela é muito forte, porque a mãe dela também foi. E a avó dela também foi. E aí parece tão lindo, né? Mas não é. É um... Na verdade, ela está reforçando um registro energético que ela está herdando ali, e tá mostrando claramente aquilo, mas ela não trabalha. É engraçado isso também, né? É muito interessante.
porque ela está vendo algo que está se repetindo, mas não entende que aquilo precisa passar por um corte. Que é um recado, né? Que é um que é um recado, exatamente. Aí a gente romantiza. Tem muito romance, assim, né? Em repetição de padrão, às vezes familiar. Ah, porque as mulheres da minha família são guerreiras. Aí você vai ver umas mulheres cansadas, entra na dinâmica da heroína e começa... Tão exaustas. Mas né? Eu crio meus filhos sozinhos. Aí atrai parceiros que não ficam para poder reforçar essa memória, esse looping de que ela é a guerreira. Né? A gente vai ficando exausto. Tanto que eu não sou muito fã. Tem um arquétipo ali da heroína, né? Aí o meu marido às vezes fala, Dani, usa aqui a Mulher Maravilha. Eu falei, não, meu bem. Quer não. Imagine como é cansativo aquilo, né? Você tem que ser a Mulher Maravilha porque é você que faz tudo. Então, fica revivendo ali, né? Fica revivendo a memória. Sozinha. Exatamente. E, na verdade, o que a gente precisa olhar, pensando nisso que você está falando, né? É como que a gente está ferindo a nossa criança, reforçando esses tipos de histórias familiares, esses arquétipos na nossa vida, na nossa família, essas tradições assim de mulheres guerreiras e mulheres fortes. E o que está acontecendo, na verdade, pelo menos dentro da percepção do Ho'oponopono, é uma criança que está machucada, uma criança que está ferida, uma criança que vivenciou situações onde ela se sentiu insegura, onde ela se sentiu sem chão, sem referência, onde ela traz medo, às vezes ela traz também um rancor enorme por abandonos que ela sofreu na vida dela, e que ao invés da gente olhar para essa criança e falar assim, não, pera, agora eu vou cuidar de você, vou declarar meu amor a você, vou falar com você e vou reforçar que isso não vai mais se repetir, porque agora eu tenho consciência do quanto isso te machuca para que a gente possa construir uma nova trajetória. Né? Em vez de a gente fazer isso, a gente fala, não, eu consigo tudo, eu posso tudo, mas a criança mesmo está lá ferida e machucada, precisando, na verdade, ser acolhida pelo nosso olhar amoroso mesmo, e a gente está só machucando ela mais, né? Ferindo ela mais. Buscando externamente quem cuide. A gente fala, nos atendimentos lá, muita repetição, porque meu marido, ele não me vê, ele não me enxerga. E eu sempre digo, mas você se enxerga? Ah, porque parece que eu sou invisível, minha mãe e tal. Tá, mas não tem mais, mamãe. Não tem mais, sou eu, a Dani adulta, que agora decido olhar para essa criança interior, né? Isso é libertador demais, né? E o Ho'oponopono nesse ponto aí, eu acho, eu sou fã, né? Eu acho fantástico o poder que ele tem ali. E é muito, eu acho, né? Claro que é todo dia um pouquinho. Sempre a nosso lema lá no Tudo em Doce são 12 meses. É todo dia um pouquinho. Mas o Ho'oponopono, ele tem um poder, eu acho. A sensação que eu tenho é que ele é tipo um frigels. Sabe quando ele refrigera? Sabe, eu tô naquela coisa, aí você usa, parece que ele vem e refrigera um pouco a sua alma, assim. E é tão simples que parece magia, né? A primeira vez que eu vi, eu era muito cética. Tá bom, que palavrinha vai ajudar muito, Só que eu tava tão no fundo do poço de tudo isso, uma criança super ferida. Isso que eu tô falando era eu. A heroína, a que faz tudo, a que domina tudo, cuida da vida da mãe, do pai, do sobrinho, e a sua vida tá lá, doente fisicamente, emocionalmente. Então eu fui obrigada a me abrir, porque eu tava no fundo do poço, senão eu não me abriria. E aí quando eu que começou a surtir um efeito, aí eu me apaixonei, eu falei, gente, esse trem dá liga, esse negócio... Esse até que funciona. Esse negócio funciona. E aí, assim, é uma das técnicas que a gente mais usa, que eu mais recomendo aqui no perfil é essa, né? E a simplicidade dele me toca também, né? É muito simples fazer uso dele. Mas você falou acho que você falou das duas mentes, eu acabei te cortando aí. Então, mas só aproveitando um pouquinho da sua fala, né? Às vezes as pessoas falam isso mesmo, assim, meu marido não me vê, não me enxerga, e outras questões que aparecem também é assim, meu filho está deprimido, meus filhos têm depressão, eu tenho uma filha que tem depressão, que está passando por tal situação e tal. Aí, então vamos lá, vamos nos conectar com aquilo que traz alegria para a vida. Aí você pergunta para a pessoa, o que te traz alegria na vida?
Onde que está a sua alegria de viver? E a própria pessoa não sabe. Ela não sabe reconhecer nela a alegria de viver. Então, mais uma vez, o que o filho, ou o marido, ou uma pessoa que está próxima de nós, muitas vezes nos apresenta através dessa depressão, de não estar bem, de não se sentir bem, é mais uma vez um sintoma para que nós possamos olhar para nós mesmas e olhar para essa criança novamente e falar assim, o que deixa a minha criança alegre? A gente se desconecta muito disso, porque acha que brincar, se divertir, estar feliz é coisa de criança. Mas essa criança está dentro de nós. Parece que você não vai ser levada a sério pelos outros. E até a questão da imaginação mesmo, de você celebrar, de você estar leve, de você brincar, de você rir, de você se divertir, de você sentir prazer, de você se apaixonar pela sua vida, parece tudo coisa de criança. Criança que pega o negocinho lá e fica, olha, se encanta com o que ela descobre, né? Que se encanta com o céu azul, se encanta com a beleza da natureza. E a gente fala assim, não, isso é coisa de criança. Eu, como adulto, não posso fazer isso. Só que a gente carrega essa criança dentro da gente. Se eu carrego essa criança dentro da gente, que é essa mente subconsciente, que carrega as minhas emoções, no momento em que eu estou o tempo todo resistindo à alegria de viver, à beleza da vida, às coisas boas da vida, né? A gargalhada, os amigos, o que me traz paixão pela minha vida, eu vou vibrar de uma determinada forma e as pessoas que estão comigo, principalmente os filhos, que são muito influenciáveis, né, pela energia nossa dos pais, vão sentir essa energia e já jovens vão mostrar para nós assim, não tem graça mais viver. Cadê a alegria? Então a gente precisa parar de ficar assim, olhando para o outro só, começar a se ver assim, você se vê, você se olha, você vê o que você tem de alegria na sua vida, você sabe do que você gosta de brincar, como que você se diverte, como que você se sente alegre, e o que a sua alegria está associada a elementos que nós adultos aprendemos que é o que os adultos fazem, como encher a cara no final de semana, é dessa forma que você se sente alegre. Então, essa é uma forma que muitas vezes não é saudável. Pedir que uma vez ou outra você sentar com os amigos e beber um pouco além da conta, mas se o álcool virou, por exemplo, a sua forma de se reconectar com a alegria da sua criança, porque é isso que a gente mira, né? A gente corta as barreiras, se torna uma criança de novo. Então, se essa é a forma como você está se encontrando na alegria, na felicidade de viver, é porque tem uma criança machucada aí dentro que quer se expressar e não está conseguindo. Não, e é extremamente limitado. Esses dias eu até fiz um post, uma legenda, falando um pouquinho assim, sobre isso. Esse tipo de movimento que você vai, por exemplo, uma série, um hambúrguer, mas você vai de uma maneira tão assim, fugindo da sua realidade, sua vida é tão horrorosa, o seu trabalho você odeia, você não se enxerga, você não se banca, é tudo tão horrível, sua realidade dura, dos boletos, tudo muito duro, que você precisa de uma sexta-feira, de uma aposentadoria, de umas férias, de tomar uma, para fugir desse lugar. Então você vai em movimento de fuga e não em estado de presença. Você sai da sua realidade para poder fugir dela. E aí não alimenta. Logo você quer de novo, porque é como se fosse 20 segundos de sopro. Como se você saísse, tá se afogando e saísse 20 minutos para respirar, mas depois você volta. Então, para a gente manter uma alegria mesmo, a gente vai ter que reaprender a estar no momento presente, porque é aqui que tem vida. E aqui você vai ter pequenas alegrias, às vezes ali, começar a enxergar um sol, né? 5 minutos, a gente sempre pede, né? 5 minutos de sol, aquele sol entrando na pele, e você só ali sentindo aquele momento da água no chuveiro. Então, às vezes, basta um minutinho ali. E aí você tá em estado de presença, você não tá indo para fugir da sua vida horrorosa. Não, você tá aproveitando a vida, nem que seja um minutinho. E aquilo, às vezes, muda a forma como você vê o dia mesmo, né? E você se encontra um pouquinho com aquela alegria genuína da criança que toma um banho de chuva e acha aquilo a coisa mais gostosa do universo, né? Aquela aguinha de chuva. Qual criança que nunca gostou? É isso, né? Você se encantar com pequenas coisas da vida, como as crianças se encantam mesmo, né?
aquilo que elas olham e elas nunca viram antes, aquilo para elas é uma novidade. E você trazer esse encantamento para a sua vida faz parte também desse alimento com a criança, para a criança interior que está dentro de você. Né? Porque isso vai te nutrindo, vai te alimentando, vai te fortalecendo, vai te conectando com outras situações e elementos que vão fazendo a mesma coisa. E aí você entra num círculo que é virtuoso, né? Um círculo de alimentar, de se sentir bem, de estar alegre. Mas a criança interior, no Ho'oponopono, ela muitas vezes assume, inclusive, o controle da nossa vida, né? Então, assim, eu estou desconectada da minha criança, mas nós entendemos que quando você age de forma descontrolada, tomada pelas emoções, você também está sendo controlado pela sua criança. Porque aí você vai para a emoção. E uma emoção sem mente consciente, então eu não estou nem percebendo o que eu estou falando. Estou falando, na hora que eu paro, eu falo assim, meu Deus, por que eu falei essas coisas? Eu nem queria falar isso, por que isso saiu de mim? Isso a gente também fala que foi essa criança que assumiu o controle, que são as emoções que assumem o controle da sua vida, e a proposta não é você permitir que a sua criança assuma o controle da vida. Nós, como adultos, nós não queremos que uma criança tome as nossas decisões. Não vou chegar para uma criança de 5 anos e falar com ela, você acha que eu devo pedir demissão do meu emprego? Você acha que eu devo pedir exoneração do meu cargo? Será que eu devo seguir essa carreira? Você não pergunta isso para uma criança de 5 anos. A ideia é que você estabeleça uma relação de equilíbrio e amor com a sua criança, para que essas emoções, quando elas venham, você possa acolher, perceber o que está acontecendo na sua vida, que está trazendo essas emoções, que é isso que você está falando, é a presença. Então, se isso está muito, por exemplo, se você está muito insatisfeito com o seu trabalho, está indo trabalhar o tempo todo, aí seu chefe te chama a atenção e você explode, essa explosão, essa criança que assumiu o controle, ela, mais uma vez, é um sintoma de algo que você precisa olhar. Mas eu não posso pedir demissão. Não pode pedir demissão. Não é para pedir demissão, mas é para você começar a perceber os pequenos encantamentos daquilo que você está fazendo, nem que seja, esse salário me permite pagar minhas contas, esse salário me permite juntar um dinheiro e fazer uma viagem com a minha família. Essa ida para esse trabalho me garante algo que muitas pessoas hoje estão na fila lá do banco para conseguir o apoio, o auxílio do governo, e eu não preciso. Então, se conectar com os elementos de gratidão, porque aí você fala assim, minha criança, eu estou aqui, eu trago uma insatisfação, mas essa insatisfação, para mim, é uma indicação de que há algo melhor que eu poderia fazer, mas nesse momento eu ainda não consegui me conectar com isso, mas eu estou bem, nós vamos nos cuidar, porque aí na hora que vem o chefe, a sua criança quer, você respira, que eu falo que a respiração é uma forma muito simples de você se conectar com a sua criança, porque a respiração é um movimento vital que nós fazemos, que tanto é de mente subconsciente, eu estou respirando aqui sem controlar, quanto é de mente consciente. Então, a minha respiração, tudo aquilo que o funcionamento do meu corpo, ele é controlado pela minha mente subconsciente. Ele é controlado pela minha criança interior. Então, se você controla a sua respiração, significa que a mãe, o Rani, está falando com a sua criança assim, calma, você não precisa mais fazer desse jeito. Eu estou aqui com você, você não é mais aquela criança desprotegida com medo, que na hora que era chamada a atenção, entendia que você não era amada. Porque muitas vezes uma chamada de atenção tem uma relação com outra coisa completamente diferente, que não é nem com o emprego que a gente está insatisfeito, mas com a autoridade chamando a nossa atenção, que traz para nós uma percepção de que nós não somos amados, que não adianta o que a gente faz, etc, etc. Mas não, pera lá. Ferida lá de trás, né? Exatamente. Aí você, não, respira, então mente consciente que é a mãe fala assim, não, você não está mais naquele lugar. Não tem mais essa necessidade de o outro vir de fora e mostrar para você que você é amada
através da concordância com tudo que você faz, com o elogio para aquilo que você faz. Não, então respira com calma, escuta o que tem para falar, deixa essa pessoa embora, pega essas palavras que ele está falando, analisa o que ele está falando, aceita o que é verdadeiro para que você possa melhorar naquele processo do que precisa ser melhorado e descarta aquilo que não serve mais para que você possa, não precise mais se alimentar e fortalecer essa energia da rejeição, da falta de amor próprio, né, da insatisfação no trabalho. Não, e aquela necessidade, às vezes, de ser validada pelo outro, né? Ah, mas meu chefe não me validou. Não precisa também. E não precisa validar, não. Não precisa. E a gente fica buscando, né? Uma coisa que você falou aí muito interessante, que eu sempre falo com o pessoal aqui, é isso. A gente tem que separar alhos de bugalhos. Então, assim, ai, Dani, eu tô muito incomodada com o meu trabalho, então eu não vou atender, não vou trabalhar, meu amor. De 30 em 30 dias, o boleto chega. Então, assim, a SEB não quer saber. Quando a SEB vier, a conta de luz chegar, então você fala lá para a empresa que você estava muito incomodada e não estava motivada e não estava se sentindo bem, para ver se adianta. Então, a gente tem que ter bem claro isso, que existe uma criança ali que precisa ser cuidada, precisa ser olhada, que pode estar incomodada com algo e a gente vai olhar, a gente vai acolher. A gente não vai ignorar os incômodos que estão ali dando um recado. E outra coisa diferente são as decisões adultas que a gente tem que tomar. Então, assim, boleto chega, boleto não quer saber se você está em processo de acolhida ou não dos seus sentimentos, né? Então, tem que ter decisão de adulto. E a questão da respiração sistemicamente, quando a gente abre um campo ali, que a gente olha uma pessoa que está num campo e não respira, é uma das primeiros elementos que a gente vê no campo ali, se ela está conectada muito fortemente com uma energia de morte. Porque uma das primeiras coisas que ela faz no campo ali, quando ela está conectada com o elemento lá de trás, às vezes um aborto, ou um pai que morreu muito cedo e ela ficou presa, aconteceu algo e ela não conseguiu retornar para o eixo dela, ela não respira. Ela respira assim. Você fala, respira, mulher. Porque ela está conectada com energia tão estagnada, tão morta, algo que não pode ser modificado, que ela meio que desiste dessa energia vital que é a vida, né? Que respiração é vida, né? Se você passar ali alguns minutos sem respirar, você já morreu. Então é um indicativo muito forte para a gente ali quando abre o campo de que a pessoa ela está conectada com a morte, não com a vida. E aí a vida, essa caminhada se torna muito mais pesada mesmo, muito mais dura. E a gente volta naquilo, começa a atrair mais situações que validem que a vida é dura, que essa vida aqui é tudo difícil. No pain, no gain. Parece que você está indo contra a correnteza, você não consegue seguir o fluxo do rio que vai para o mar, né? E essa criança ferida não acolhida, às vezes ela está ali presa naquele lugar. Aos 5 anos que aconteceu aquela morte, por exemplo, e ela não conseguiu voltar para o eixo dela. Então essa acolhida ela é central. Muito incrível isso, né? Essa questão da pessoa não conseguir respirar quando ela se conecta com a energia. Ou seja, a criança está dando um sinal claro que existe uma ferida forte que está ali para ser olhada e que está servindo como um grande obstáculo, provavelmente, na vida da pessoa para ela conquistar aquilo que ela deseja e que ela nem não percebe, né? Então, isso é muito interessante. Na constelação, você coloca a luz exatamente nos pontos onde tem essas memórias, porque no Ho'oponopono, a gente não consegue identificar a origem daquilo que está travando a minha vida. A gente vai fazendo essas relações, vai estabelecendo essa relação de olhar para a criança. Então, por exemplo, as meditações que eu faço 8 horas da manhã são essas meditações em que o Rani, mente consciente, vai lá, se conecta com a Uniripiri, se conecta com a criança interior e vão aparecendo os elementos que estão ali, porque vem tudo por inspiração mesmo, daquilo que precisa ser travado, desbloqueado mesmo durante esse processo. Mas falar assim, olha, a origem foi naquele momento, naquele ponto, porque quando a gente coloca essa luz, a gente consegue atuar diretamente naquele ponto, né? Então, o Ho'oponopono, ele já não dá essa clareza total do que é que aconteceu. Ele mostra elementos durante uma inspiração, durante uma meditação, durante uma respiração.
né? Que você vai fazendo um exercício, a gente tem a respiração Ra, que é uma forma de purificar essas energias. Então, você pode até se conectando, mas você não sabe de onde que veio. Foi da morte, foi da perda, foi de um abuso, foi de uma agressão, foi de uma relação que se estabeleceu na infância, a gente não sabe. Mas, ainda assim, mesmo não sabendo, a gente consegue fazer essa acolhida à criança, porque essa é a proposta. Eu acolho, trago para perto de mim e falo assim, você não está sozinha mais. Não é mais aquela situação lá de quando você era realmente uma criança, que você estava completamente desamparada. É o que você falou. Agora eu sou uma adulta e a ação é de adulto. Então você está aí birrenta, fazendo birra que não quer mais trabalhar, mas agora você não é criança mais. Você não pode simplesmente largar a sua tarefa aí, porque depois você vai ficar com um castiguinho lá e vai ficar tudo bem. Não, você tem todas as consequências disso e eu estou aqui para a gente poder estabelecer essa relação para que você se fortaleça nas suas emoções, entenda que não está sozinha mais e que as escolhas agora elas precisam ser melhor pensadas. O Ho'oponopono eu sinto ele mais fluido também. A constelação é interessante assim que você não precisa desse entendimento. Basta, às vezes você não precisa falar nada. Ela se movimenta ali, né? O campo se movimenta e o efeito é o mesmo, né? Mas eu acho interessante, né, no meu método, eu marco 2 horas para constelar, mas só para você ter ideia. Porque eu acho legal a pessoa ter uma ideia para reajustar a postura dela. Do tipo, tá, eu tenho a crença de que eu tenho que cuidar da minha mãe, que tem 50 anos e é saudável. Tá aí o seu reajuste. Você não é mãe da mãe. Então vai para o seu lugar de pequena. Então eu acho legal essa luz, às vezes, para ela entender por que as 12 áreas da vida dela, os frutos dela não estão andando. Porque a gente conhece as árvores pelos frutos. Então, se meus frutos não estão caminhando, então a árvore está frágil. E aí ela consegue ir reajustando a postura dela do tipo, caramba, minha mãe não precisa de cuidados. Eu não tenho que estar no meio do meu pai e da minha mãe quando eles brigam. Eu não tenho que ser confidente da minha mãe porque eu sou pequena. Eu não sou cuidadora do meu irmão porque nós somos iguais. Então eu vou reajustar minha postura para eu enxergar meus frutos que estão lá na frente, que eu estava presa lá atrás, olhando para trás. Então eu acho muito legal, porque aí é uma escolha também, é livre-arbítrio. Eu já fiz muito atendimento de pessoa que fala, nossa, não, para mim não dá. Não, tudo bem, não precisa. Só entenda que aí você vai estar de costas para os seus frutos, você vai estar olhando lá para trás. E quando a gente abre o campo, é interessante que a pessoa está virada de costas mesmo. Os frutos estão aqui e ela está de costas olhando para a mamãe, para o papai ali, buscando ainda essa validação infantil. Ela pode escolher? Pode. Mas dificilmente ela vai conseguir desenvolver bem os frutos dela, porque ela está de costas para os frutos. E aí no Ho'oponopono eu acho legal que é um outro movimento que é mais fluido. Eu acho ele mais solto, você não precisa ir tão tópico ali, né? E às vezes a pessoa está resistindo a isso e o Ho'oponopono chega, né, dá essa refrigerada com mais leveza. E aí ela consegue dar aquela caminhada que faltava. Por isso que eu acho legal que uma vai integrando a outra, uma vai complementando a outra, né? Sim. Isso é uma coisa que eu percebo muito, né? Elas não são contraditórias. Nenhuma, se eu fizer constelação familiar, eu não posso fazer o Ho'oponopono. Se eu fizer o Ho'oponopono, eu não posso fazer constelação familiar. Ou outras terapias também. Não, a gente está ali num processo complementar mesmo. É uma ajudando a outra para que justamente nós, esses seres complexos que nós somos, né? Com todas essas energias, essas memórias e essas situações e essas relações e essas áreas todas da nossa vida, a gente possa fazer escolhas que estão mais conectadas, eu não gosto nem do termo melhor, não, mas que estão mais conectadas com a nossa energia, com a nossa entrega nesse planeta. Né? Isso é uma coisa que eu falo sempre, assim, se a gente está aqui nesse planeta, a gente tem uma entrega para ser feita. E essa entrega não precisa ser só frutos de trabalho. Às vezes, se você faz um processo de purificação e libertação de algo, por exemplo, as mulheres todas as mulheres da minha família foram abandonadas ou foram traídas, só de você fazer esse corte, você já fez uma grande entrega. Você se você tem um relacionamento saudável com a pessoa que está do seu lado,
né? Se você já consegue estabelecer uma relação com seus filhos que não é de dependência emocional, porque eu quero que depois vocês cuidem de mim, e vocês têm que me amar, você já fazendo esse corte, para que cada pessoa tenha o seu lugar, né? Para que cada pessoa possa andar, caminhar em liberdade, isso já é uma grande entrega. Então, o processo é esse, né? O que está amarrando, prendendo, que eu vivo insatisfeita, eu vivo na dependência do amor do outro, o outro que tem que me ver, o outro que tem que me olhar, o outro que tem que me amar, o outro que tem que me considerar, porque senão minha vida não dá, minha vida não presta para nada. Então é fazer mesmo essa liberação, e eu acredito que tanto o Ho'oponopono, quanto a constelação, quanto outras terapias, nos ajudam nessa caminhada, né? Ela tá me perguntando aqui um negócio do... Agora, essa questão que você fala da gente ver como complemento, eu acho muito legal, assim, porque quando você consegue ir caminhando de uma técnica para outra, assim, porque às vezes chega em uma que você dá uma bloqueada. Eu não sei se você sente, mas às vezes a constelação, ela é aquela coisa mais disciplinada, o reajuste, ele é muito firme, muito preto no branco, sabe? Até acho que a origem alemã, até quando o Bert veio no Brasil, até o atendimento dele era aquela coisa alemã, né? Que pra gente, a gente estranha às vezes um pouquinho, mas é só firmeza. E às vezes quando aquilo ali pra mim tá muito, aí eu transito ali pelo Ho'oponopono, eu consigo dar um mar de leveza, chama violeta. E eu acho muito legal, porque tem dia que a gente tá pronta pra firmeza. Tem dia que a gente... Poxa. A gente quer acolhimento, né? Que eu penso que é isso mesmo, assim. A gente está mostrando para a criança que ela não está mais sozinha, mas ela ainda é uma criança, vamos falar assim. Ela ainda está ligada às emoções. Então a gente ainda quer esse acolhimento. Tem um momento e no caso, tudo, né? Tudo. Eu acredito muito nisso também. E a gente tá lá, minha irmã. Não adianta ficar esperando os outros vir para poder um dia ser firme com você, no outro alguém te acolher, no outro alguém passar a mão. Não, é nós com nós. Né? É isso mesmo. O mais importante que eu penso é a gente, no caso do Ho'oponopono, isso também vem muito forte, é que não depende do outro. É a sua escolha. Talvez você faça uma escolha de permanecer onde você está. É ruim, às vezes é difícil, às vezes você não está feliz, você não está fazendo o que você gostaria, não é um relacionamento bom, mas está tudo bem. Mas é ali que você dá conta de estar naquele momento. E não é o outro. Se você faz essa escolha, é você, com a sua escolha. Então receba aquela escolha, acolha a sua escolha também com amor, com compaixão, né, com amorosidade. Olha, é isso que eu dou conta agora de fazer. É o que temos para hoje, né? Eu falo com os meninos lá, gente, é o que temos para hoje, tá tudo bem. É isso. Às vezes a gente está querendo correr, mas a gente ainda está engatinhando em um determinado fato, em uma determinada área ali. E tá tudo bem. Mas quando a gente consegue ter esse olhar mesmo de autorresponsabilidade, né? Que Ho'oponopono, constelação, eles trazem muito também. Você consegue olhar e não ficar se sentindo vítima do outro. Cara, não, é o que eu tenho para dar hoje, tá tudo bem. Mas não é o marido, não é a mãe, não é o governo, não é o imperialismo, não é a crise, não. É a Dani no momento. É o que temos para hoje. A gente traz um pouquinho de paz, né? Que é muito ruim. No lugar da vítima é muito sofrido, porque você sente que não tem escolha, que você tá paralisado. Porque vítima não tem escolha. Você não tem poder nenhum. Você tá na mão do outro. É o que o outro decidir por você, é o que você vai fazer da sua vida. E esse lugar, para mim, é o pior. Não importa se você tá... O que quer que esteja acontecendo na sua vida. É a sua escolha. Para mim, você tá melhor do que aquela pessoa que fala assim, é por causa da minha mãe, é por causa do meu pai, é por causa do governo, é por causa das tradições, é porque eu sou mineira, então aqui em Minas é assim, não tem jeito. Então, tudo isso, você tira totalmente a sua força, totalmente a sua liberdade, totalmente o seu poder de escolha. Pesa muito. Na hora que você fala assim, nada, é muito. A pessoa que é muito vitimista, geralmente no atendimento, você vê aqui assim, ó. Ela vai... A hora que você abre o campo, ela vai fazendo assim, ó. Porque pesa demais. Você não tem poder nenhum quando você tá ali naquele lugar.
E aí, ainda que a gente não consiga caminhar muito hoje, tá tudo bem, a gente vai do jeito que tá, a gente sabe que é nós, né? Fala, olha, eu tô fazendo o meu melhor, mas não é o momento. E tem a fase, aquilo que a gente falou no início, o momento de você olhar e perceber a maturação, que leva o tempo da vida, né? Isso. E uma coisa que é interessante também é que, por exemplo, trabalhando, pensando nessas diversas áreas da vida, um conhecimento, um entendimento xamânico, né, dos povos nativos, eles falam muito de caminhos, né? Eles falam que essa coisa da gente seguir o nosso propósito, da gente fazer aquilo que é o que a gente realmente deseja, assumir nossa própria vida, é como se a gente seguisse um caminho que é o nosso caminho aqui nessa vida. Mas eles falam que dentro de nós existem vários caminhos, porque nas nossas vidas nós temos várias áreas. Então, por exemplo, no relacionamento, na área profissional, na área emocional, na familiar, na saúde, na espiritualidade. Então, essas diversas áreas são vários caminhos. E para os povos xamânicos, os povos nativos, né, nesse conhecimento xamânico, nós não precisamos estar necessariamente no mesmo ponto em cada um deles. Então, por exemplo, na minha área afetiva eu já desenvolvi, já caminhei, já estou aqui, mas na minha área profissional eu estou aqui atrás, eu estou mais à frente, e está tudo certo, está tudo bem. Porque também existe uma cobrança hoje, inclusive por causa das redes sociais, que mostram as pessoas todas felizes, satisfeitas, e estão, né, estão parecendo que tem sucesso em todos os caminhos, e não necessariamente é isso que pode estar acontecendo na nossa vida. É o fantástico mundo do Instagram, eu brinco aqui. Eu fui numa reunião familiar domingo, aí minha sobrinha, e falando comigo, que tinha tempo que eu não via. Aí ela me via pelo Instagram. Ela, tia, você tá assim, tá assim. Aí eu falei, meu amor, aquilo é fantástico mundo do Instagram, isso aqui é vida real. Ali são recortes da sua vida. Mas depois você desliga a câmera, você vai lavar uma louça, você vai dar comida pros cachorros, é vida real, parece que você... Aí você faz ali, você vai na piscina, faz um recorte de você ali e volta. Aí parece que você passa... Aí parece a sensação que você passa o dia na piscina. Eu falo, não, meu amor, ali é recorte da vida. Vida real, depois é que você não vai filmando, tô lavando louça, tô lavando o banheiro. Não, você tá transitando e coloca. Então gera uma dissociação cognitiva, aparece na mente. A mente não entende que o dia da pessoa tem 24 horas e que ali nos stories, por exemplo, são recortes da vida. Parece que a pessoa postou na piscina, ela passa o dia na piscina. Né? Então é muito assim, eu sempre falo isso lá com o pessoal, eu falo, gente, a Dani é muito mais do que o Instagram. Então entenda que o Instagram são só 15 segundinhos de stories, né? Vai no feed ali no IGTV. Mas depois que desligar a câmera, eu vou fazer almoço. Entendeu? E aí a gente vai gerando uma perfeitamente. Né? Vai gerando uma ansiedade. Isso. Não, e uma ansiedade porque, por exemplo, às vezes você tem um relacionamento excelente, mas você ainda não conquistou o emprego que você queria. E aí você acha que uma coisa tem que estar ligada e conectada com outra, porque tem que ser tudo 100% o tempo todo. Né? E ninguém nessa vida, nesse planeta chamado Terra, ninguém está 100% o tempo todo, 100% do tempo. A gente já sabe disso. Nós não estamos num planeta em que as pessoas estão maravilhosamente bem 100% do tempo. Porque, inclusive, a gente compartilha, no caso do Ho'oponopono que a gente acredita, memórias com a humanidade, e a gente está vendo que esse planeta tem questões aí de pessoas que estão sofrendo aqui. Então, mesmo que a gente não sofra na nossa vida, se nós somos humanamente normais, vamos pensar assim, o cérebro funciona normal, né, normalmente, nós sentimos empatia pela dor do outro. Isso é um normal. Né? Então, isso já traz um certo sofrimento pela empatia que a gente tem pela dor do outro. Ou seja, vamos limpar, vamos purificar e vamos entender que estamos todos nessa caminhada, nessa jornada. Em alguns momentos a gente vai estar muito bem, em alguns momentos a gente vai estar um pouco menos bem, em alguns momentos vão ser difíceis. Agora, o processo que eu falo também sempre é: busque ajuda quando você sentir que você precisa. Não pense que você tem que dar conta de tudo sozinho. Né? Muitas vezes a gente precisa mesmo da mão de uma outra pessoa para segurar a nossa, para a gente sair, às vezes, de um buraco que a gente cai, que a gente não sabe como que sai dele. Né? E não caminhe, não precisa caminhar sozinho.
nesses momentos mais difíceis e entenda que todo mundo está passando por uma questão aí, que seja arrumar a cozinha, às vezes a doença de uma pessoa querida, às vezes uma própria doença, às vezes os próprios desafios, e algo que veio muito forte esse ano, nos trabalhos que eu tenho realizado, nas jornadas que a gente tem feito, entenda que todo mundo está enfrentando uma batalha interna. Verdade. Né? Uma batalha assim, eu quero ser uma pessoa que vai conquistar mais coisas, que vai fazer mais coisas, mas para isso eu tenho que deixar de ser essa pessoa que eu sou hoje. Então isso é uma batalha, isso é uma luta que a gente vai desenvolvendo. Então tá todo mundo nessa batalha. Todo mundo tem né? suas questões, né? E lá, lá no Tudo Indo a gente trabalha as 12 áreas. Inclusive, você falou aquela roda da vida, as 12 áreas, né? E uma coisa que eu acho interessante de ver isso. Então, às vezes, entra uma pessoa extremamente desenvolvida em carreira, mas que em relacionamento afetivo, Jesus, codependente, é ciumenta, é enjoado, sabe? E aí... Mas aí o legal, que eu falo com eles, que a força da corrente ali no grupo, é que você observa que enquanto você, às vezes, não está tão desenvolvido ali no relacionamento afetivo, você está muito desenvolvido, às vezes, em finanças. Você ganha pouco, mas você guarda muito, você sempre tem dinheiro sobrando e abundante. E aí é legal esse movimento. Eu sempre falo para eles, gente, tá vendo aqui, com os meus alunos lá, tá vendo como a gente é humano? Tá vendo como é legal você ter uma visão global de todas as 12 áreas da vida? Porque às vezes você olha ali um bastidor e pensa, cara, essa mulher ela é top em tudo. Não é. Ela é um ser humano que se desenvolveu um pouquinho aqui, mas ali ela tá ali, ó. Eu mesmo, minha pior área da vida era relacionamento afetivo, mas eu era ruim, minha irmã. Eu era um trem assim. E aí eu passei 2 anos trabalhando só focada nessa área. Até que eu fui melhorando. Agora eu já tô numa outra área. Então hoje eu tô indo para autocuidado, que eu nunca fui muito de ter. E aí a gente vai indo. Aí lá, a proposta que eu acho legal é essa. Não abandona nenhuma delas. Olha para todas. Mas não queira que todas sejam 100. Né? Não é Exatamente. Assim. Olha para todas sem julgamento, né? Do que você já conquistou em cada uma delas. Você dá conta, porque é uma conquista. Né? Você dá conta que agora ali, pô, e você tá ali olhando para ela, a maioria nem tá querendo olhar. Então já é uma vantagem. E eu falo sempre isso também do Ho'oponopono, que eu acho legal, é isso. Se eu consigo me manter como luz, eu ajudo o mundo. Entende? Eu acho massa isso. Ah, a minha coprodutora disse que já tá caindo, que tem horário, né? Já vai cair. Tá certo. Deu tempo já. Passou muito rápido. Muito. Eu queria ficar mais um tempo, mas gatinha, eu não tenho nem como te agradecer, mas estou assim, 8 horas da manhã, provavelmente eu estarei lá, viu? Que bom, você é muito bem-vinda. De segunda a sexta, 8 horas da manhã. Eu faço todo dia, meio-dia, de segunda a sexta. Inclusive, já tá para começar a outra, viu, gente? Meio-dia agora, a gente já vai para nossa. Então tá. Obrigada. Então, isso. Eu amei essa conversa. Que bom, também. Muita gratidão pelo convite. Uma honra estar aqui. Gratidão a todos que acompanharam também. E espero que a gente possa conversar mais, trocar mais. É sempre bom, é isso. Né? A gente juntar os saberes para que as pessoas possam fazer melhores escolhas mesmo, para elas mesmas, e a gente seguir nessa jornada aí com apoio, mais consciência, mais saúde. Então é isso. Muita gratidão. Obrigada. Amanhã, 8 horas, eu tô lá, hein? Gratidão, querida. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.